Olá, eu sou o professor Luiz Rezende. Vou trabalhar com você hoje, talvez a ferramenta mais abordada em concurso público de administração. A administração é uma ciência humana, mas é uma ciência humana aplicada. O que significa isso? Ela não fica só no campo teórico, é uma ciência humana, ela estuda o mundo do trabalho, estuda as organizações, mas ela propõe ferramentas e ações práticas para influenciar no cotidiano. Então, nesse sentido, executam-se várias ferramentas, trabalham-se várias ferramentas. E hoje eu vou trabalhar com você, provavelmente, a ferramenta mais importante, né? Que é a matriz SWOT. A matriz SWOT é uma ferramenta utilizada para o planejamento. Então, você vai perceber que é muito comum em concursos de fiscais, tribunais, polícia, banco, caiu na última prova do Banco do Brasil para a região sul do país, cai direto em provas da CESP-UNB para polícia, para Banco Central. A matriz SWOT é, ao lado talvez do Balanced Scorecard e da gestão por competências, a ferramenta mais importante, que de fato, na prática, ajuda você a montar um planejamento baseado em cenários. Quer ver um exemplo de como você pode ter matriz SWOT sem isso estar citado na prova? Nos editais de carreiras policiais, agente, delegado da Polícia Federal, não está citado literalmente matriz SWOT, mas lá está citado planejamento estratégico. Se a ferramenta de planejamento estratégico é a matriz SWOT, pode cair. Não só pode cair, como caiu nas últimas provas de carreiras policiais. Receita Federal do Brasil, né? Dentro da administração geral, tanto para auditor quanto analista da Receita Federal, o primeiro tópico é planejamento estratégico, planejamento baseado em cenários. Ou seja, não está citado literalmente matriz SWOT, mas se fala de planejamento, pode cair e cai. Então esse é o contexto da aula. É uma ferramenta que a SWOT é um anagrama em inglês de 4 palavras, que daqui a pouco eu vou te explicar. Então é uma aula fundamental porque isso cai a rodo, cai direto em concurso público. E de início, vamos contextualizar esse tal planejamento baseado em cenários. Vem comigo. Olha só, como eu te expliquei, para que serve a matriz SWOT? Qual é a função da matriz SWOT? Qual é a razão das empresas adotarem a matriz SWOT? É justamente você planejar baseado em cenários prospectivos, futuros. E quando se fala em planejamento, eu falo sempre no futuro, né? Não existe planejamento concomitante com a ação. Se eu estou executando e não planejei, já era, não teve planejamento, eu faço no improviso, faço na arte. E é antecipatório, porque eu antecipo problemas e prevejo possíveis soluções. Nesse sentido, o processo decisório está diretamente ligado ao planejamento, porque planejar prospectivamente nada mais é do que você antecipar soluções, antecipar possibilidades e tomar decisões antecipatórias prospectivas. Portanto, tudo isso que eu falei para você, que o planejamento baseado em cenários é prospectivo, é antecipatório e é a tomada de decisão a priori, qual é o contrário de tudo isso? Ou eu planejo ou eu improviso. Então, o improviso é o antagonismo do planejamento. Se eu improvisei, eu não planejei. Se eu planejei, eu posso até ter uma situação não prevista, mas eu já tenho a metodologia de tomar uma decisão em cima da imprevisibilidade. Então, o contrário do planejamento é o improviso. Nada no planejamento é improvisado, nada do planejamento é não pensado anteriormente. Está claro isso? Então, é isso. Bom, cenários, né? Que cenários são esses? Basicamente 2. O cenário gerado pelo ambiente externo da organização e o cenário gerado pelo ambiente interno da organização. Para explicar isso, tenho que recuperar um pouquinho historicamente conceitos da administração. No início da administração, os teóricos clássicos da administração, Henry Fayol, Frederick Taylor, Max Weber, entendiam a organização como um sistema autônomo, autossuficiente e fechado. Então, para os primeiros teóricos, tudo bem que o contexto era outro, era início do século passado, anos 10, anos 20 dos anos 1900, a demanda era diferente, né? E a empresa ela era autossuficiente, ou seja, era um sistema fechado. Com a evolução da administração, com os teóricos neoclássicos, contemporâneos, com a escola do pensamento humano, hoje com abordagem sistêmica, hoje em dia a administração ela entende as organizações
públicas e privadas, como um sistema aberto, como um sistema que precisa conviver com o meio, precisa conviver com o ambiente externo. Nesse sentido, eu preciso olhar, analisar e ter troca, ter homeostase com o ambiente externo. Portanto, hoje em dia, é fundamental para o planejamento eu analisar o tal ambiente externo porque eu dependo dele. Agora tem uma diferença, uma coisa importante. Quando eu analiso ambientes, eu não analiso tudo. Quando eu me ponho a verificar, analisar o ambiente externo da organização, e quando eu me ponho a analisar o ambiente interno da minha organização, eu não analiso tudo, eu não faço análise sociológica, eu não faço estudo histórico. Eu só analiso aquilo que tem direta relação com a minha organização, que tem direta influência no meu planejamento. Então, antes de entrar propriamente na matriz SWOT, eu vou contextualizar para você o que se estuda no ambiente interno, o que se estuda no ambiente externo, qual é a forma de avaliação desse ambiente, para aí sim, matriz SWOT. Mas só de antemão, eu quero te explicar isso, que SWOT é análise ambiental. Eu analiso ambientes externos, o macroambiente, e ambiente interno, o microambiente, para depois tirar as situações possíveis. Então vem comigo que, em primeiro lugar, eu vou te explicar o ambiente externo. Você concorda que o que é externo não está sob o meu controle? O que é externo não está sob a minha governabilidade. Então, o gestor público, o diretor de uma empresa, a alta cúpula de uma organização, o nível estrutural, não tem controle sobre o ambiente externo. Por isso que é uma variável. E essa variável, ela tem 3 abordagens. A abordagem política, a abordagem econômica e a abordagem social. Portanto, quando eu analiso o ambiente externo da organização, eu analiso basicamente questões políticas, questões sociais e questões econômicas. Dentro das questões econômicas e sociais, nós podemos prever o avanço tecnológico, podemos prever novas formas de comunicação, e aí são várias possibilidades. Quer um exemplo? Existiu uma mudança de hábito profunda, da qual eu fiz parte, você fez parte, e toda a sociedade faz parte, particularmente no Brasil, que é uma forma de comunicação em que você fica com a cara enterrada no celular o dia inteiro, que é o WhatsApp. Muita empresa entendeu que os funcionários convivem nesse ambiente de comunicação, nesse aplicativo WhatsApp. Muita empresa percebeu, inclusive, que o diálogo, a comunicação, as redes que são criadas dentro do WhatsApp podem ser úteis para a empresa e começaram a utilizar essa ferramenta. O AlphaCom, por exemplo. Os cursos presenciais do AlphaCom, tanto de São Paulo quanto de Cascavel, tem grupos do WhatsApp das turmas. Então, esse grupo serve tanto para os alunos conversarem sobre a aula, sobre conteúdo, quanto para o AlphaCom, instituição, dar recados para os alunos, eventualmente os professores interagirem. Então, é um aspecto social, né? Na verdade, a inovação tecnológica que fez as pessoas utilizarem o WhatsApp, ele foi analisado externamente para a empresa não tem muita governabilidade sobre isso, porque é um fenômeno externo, e tende a compreender que esse aspecto externo ele pode representar algo positivo ou negativo para a instituição, para a organização. Deu para entender? Olha só, como eu expliquei para você, o ambiente externo não é de governabilidade da organização. Eu não tenho controle sobre o ambiente externo, mas eu posso tentar influenciar. É muito comum uma organização tentar influenciar o ambiente externo para se aproveitar, para criar ali uma situação que é positiva para ela. Vou dar 2 exemplos clássicos. Um é do próprio AlphaCom. Em 2016, na metade de 2015, melhor dizendo, na metade de 2015, o então ministro da presidente Dilma, Levi, ministro do Planejamento, deu uma declaração dizendo que não haveria mais concurso público até o final de 2016. Não iria abrir nenhum concurso, estava tudo parado. Bom, para o AlphaCom, um ministro fazer uma declaração que não haveria mais concurso, que estaria tudo parado até o final de 2016, foi um baita problema para o Alpha, tem a ver com o Alpha. E o Evandro Guedes, ele estava em recuperação de uma pequena cirurgia que ele tinha feito, e na hora ele fez um vídeo na casa dele, falando que não era assim, que concurso público era uma necessidade do próprio Estado, que muita coisa já estava caminhando, que iria sair tribunais, iria sair
e INSS, tanto que saiu, né? Nós tivemos aí o grande concurso do INSS, logo depois dessa declaração do ministro Levi. Quando o Evandro, ele gravou o vídeo e publicou, né, o Alphacom publicou nos seus canais, no YouTube, no Facebook, a intenção era influenciar o ambiente externo, criado por uma declaração do governo da qual o Alpha não tinha governabilidade, para minimizar danos e aproveitar uma oportunidade que fosse aparecer. Um outro exemplo. Recentemente nós tivemos as eleições municipais, né, lá em 2016, e no meio de uma crise de confiabilidade tremenda da classe política, particularmente por conta da Operação Lava Jato. Da Operação Lava Jato não, né? Das prisões e das investigações da Operação Lava Jato, que prendeu essa bandidagem aí que foi eleita deputado, governador e tudo mais. Então é assim, para os TREs e para o TSE, a crise política que gerou uma baita descrença da sociedade na classe política era uma ameaça, porque a função dos tribunais eleitorais é permitir as eleições, possibilitar que o maior número de pessoas participe do processo democrático das eleições. Então, essa questão da crise total de confiança nos políticos que a sociedade teve por conta da Operação Lava Jato, representou uma situação externa para os tribunais, tanto política quanto social. E eu não sei em outros estados, acho que isso foi em todo o Brasil, mas particularmente no estado de São Paulo, o TRE de São Paulo fez várias propagandas educativas, explicando para a sociedade qual era a função do prefeito, qual era a função do vereador, qual era efetivamente a consequência do voto branco, no voto nulo, dizendo a importância de participar do processo eleitoral, inclusive para mudar, eventualmente, algumas críticas que existiam. Então, o TRE, ele não conseguiu, com uma varinha do Harry Potter, transformar todos os políticos em honestos. Ele nem conseguiu, e nem tinha essa intenção, de determinar o futuro da Operação Lava Jato. Poderia ser que dias antes das eleições fosse preso mais um político. E isso abalar mais ainda a pequena confiança que a sociedade tem na classe política. Então, já que o TRS não tinham como controlar essa situação, essas propagandas que eu citei tinham pelo menos a intenção de minimizar os danos dessa situação negativa ambiental. Deu para entender? Então, esses são os aspectos do ambiente externo. Vem comigo porque agora tem um ambiente interno da organização. Olha só, o ambiente interno da organização é diferente. Aí é a minha casa, aí é a minha organização, aí eu tenho pleno controle. Então, quando se fala do ambiente interno da organização, nesse caso especificamente, eu tenho controle. Porque se o ambiente externo trata de variáveis políticas, sociais ou econômicas, o ambiente interno, ele trata da minha estrutura, das minhas condições, ele trata de coisas que eu controlo. Então, a organização controla o ambiente interno porque são questões estruturais. Internamente, eu tenho aspectos a avaliar. Lembre que no ambiente externo tenho 3 aspectos, né? Sociais, políticos e econômicos e as decorrências dele, como, por exemplo, a inovação social tecnológica. Bom, depois eu tenho pessoas. A gestão o ser humano é o insumo mais problemático de uma organização, porque o ser humano, via de regra, dá defeito. Materiais, eu preciso analisar qual é a minha estrutura material, eu preciso analisar quais as minhas condições materiais. Orçamentário, eu preciso saber qual é a minha saúde financeira, preciso saber qual é o meu equilíbrio orçamentário. E cultural, a cultura organizacional é um tema que é tratado como pré-planejamento, né? É a ação feita antes do planejamento. E eu também preciso saber se a minha organização tem uma cultura forte, tem uma cultura fraca, tem uma cultura que é positiva para mim, se os funcionários assimilaram a cultura. Então eu tenho uma dica para você, que quando você for estudar questões de planejamento, matriz SWOT, procure também questõezinhas sobre cultura organizacional. Nós temos aula sobre isso, né? Porque os temas são correlatos, os temas são próximos. Eu tenho que analisar se a minha cultura é positiva, se a minha cultura é dominante. Tenho que analisar orçamento, materiais e pessoas para controlar. Então, sabe o que é muito comum? Cai questões na prova, nos exercícios, no final da aula de hoje, você vai perceber isso. Cai questões mais ou menos assim, ó. Crise econômica,
interno e externo, demissão em massa, falta de pessoal treinado, mudança de política econômica, aumento do IPI para carros, aumento de uma taxa, isenção do ICMS para um estado. Então, na verdade, é muito comum ter situações apresentadas que pedem para você identificar se é ambiente externo ou interno. Tá claro isso? Agora eu vou falar uma coisa muito importante. Um dos principais riscos que corre o aluno que estudou administração, o aluno que trabalha nessa área de administração, é ele pegar aquele conceito que ele aprendeu, ou aquele conceito que ele utiliza na empresa dele, e tentar de forma mecânica e automática aplicar no serviço público. Porque tem uma diferença fundamental. O serviço público e a iniciativa privada têm objetivos completamente distintos. Na iniciativa privada, pode ter o objetivo do lucro. No serviço público, não. No serviço público, só é permitido aquilo que é legalmente previsto. Na iniciativa privada, só é proibido aquilo que é legalmente vetado. Então, existem diferenças fundamentais entre a iniciativa privada e o serviço público. Quando a gestão pública ela resolve adotar alguma ferramenta administrativa proveniente da iniciativa privada, ela adota, mas ela adequa para a sua realidade. É assim o tempo todo. Vou dar um exemplo para você. Existe uma ferramenta importante chamada Balance Scorecard. Essa ferramenta ela é o próximo passo, né? É depois da SWOT. Essa ferramenta, Balance Scorecard, que tem uma aula que trata dela, ela foi criada lá na Escola de Negócios de Harvard. E ela lá em Harvard tem 4 perspectivas. Quando o judiciário brasileiro adota essa ferramenta, só trabalha 3 perspectivas. Porque eu adoto e eu... Não é assim na sua vida. Quando você pega uma ferramenta, quando você adota uma planilha de controle de gastos, você só utiliza aquilo que lhe interessa, que tem a ver com o seu objetivo. E por que eu estou fazendo todo essa resenha para você? Porque a matriz SWOT foi criada em Stanford, uma outra faculdade gringa muito vinculada à iniciativa privada. E quando ela foi criada para atender às necessidades das empresas privadas. Ela não foi pensada no serviço público. Ela não foi pensada na gestão pública. Então, quando ela foi criada, lá em Stanford, os teóricos que a criaram diziam que você tinha que primeiro analisar o ambiente interno da organização para depois olhar para fora. Primeiro analisar qual a sua estrutura, quais as suas necessidades internas, para depois analisar possibilidades do ambiente externo. Perfeito, assim é a ferramenta original. O problema é que quando ela foi adotada no serviço público, existia o interesse público, a impessoalidade, que traz a necessidade de inverter essa ferramenta. Primeiro, no serviço público, eu analiso o ambiente externo, porque eu preciso verificar e atender e monitorar o interesse público, a demanda popular da sociedade. Depois, eu analiso as minhas condições. Então, o serviço público não atende o cidadão de acordo com a sua estrutura. Ele monta a sua estrutura de acordo com a necessidade do cidadão. Então, eu inverto. Então, você que aprendeu SWOT, analisando primeiro o ambiente interno, depois externo, se aprendeu da forma que foi concebido lá em Stanford com os teóricos originais. O serviço público inverte e aí nós temos N questões de concursos que tratam dessa forma invertida. O que me vem na cabeça é a última prova do STF, onde isso caiu literalmente numa questão da CESP-UNB. Na matriz SWOT, primeiro analisa o ambiente interno, depois externo. Estava errada a questão. Mas e o cara que saiu da faculdade? E o cara que fez mestrado com esse tema? Ele vai errar, porque ele não se adequou para concurso público. Então é por isso que na administração nós damos um passo atrás, nós readequamos, porque o serviço público ele tem premissas e interesses distintos da iniciativa privada. Dito tudo isso, vamos à matriz SWOT. Vem comigo, porque agora eu vou apresentar os quadrantes para você. Na verdade, a matriz SWOT, ela tem esse nome, como eu falei para você, porque é um anagrama em inglês. Um anagrama formado pelas palavras forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tem muita gente que aprende a matriz SWOT como matriz fofa. E eu acho que isso é um pouco perigoso para concurso público. Porque fofa
é forças, oportunidades, fraquezas, ameaças. A ordem do FOFA é aquela ordem original da ferramenta, de primeiro olhar para dentro e depois olhar para fora. Então esquece o FOFA, vamos no SWOT mesmo. Como eu te expliquei, como eu tenho no serviço público o interesse público, a demanda social, eu primeiro analiso esse ambiente externo para depois olhar para dentro. E quando eu analiso o ambiente externo, que o gestor não tem governabilidade, não tem controle sobre ele, eu analiso o ambiente interno, eu os analiso para tentar encontrar pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos do ambiente externo chamam-se oportunidades. Os pontos negativos do ambiente externo, relativos a questões sociais, políticas, econômicas, chamam-se ameaças. Dentro da minha organização, quando eu analiso pessoas, materiais, orçamento e a minha cultura, eu procuro pontos positivos que são forças estruturais, ou lacunas estruturais, ou fraquezas. É lugar comum em concurso, cai uma questão misturando força externa, ameaça interna, demissão que é externa e interna, e por aí vai. Vamos para alguns exemplos pontuais. A prova de concurso público para você. Eu não estou falando do cargo público. Eu não estou falando da possibilidade de se tornar servidor público estatutário. Eu estou falando a prova, o dia da prova. É um aspecto externo ou interno para você? Externo. Porque, afinal de contas, você não é a banca organizadora. E a prova, ela é uma oportunidade, já que é externa, né? É uma oportunidade ou uma ameaça? É uma baita ameaça. A prova de concurso público é uma grande ameaça. E qual é a grande ameaça? Você não saber nada. A grande ameaça é você não fazer a pontuação necessária. Então eu posso afirmar que você estuda no Alphacom, que você estuda em concurso, já que você não pode mudar as questões da prova, já que você não pode escolher as questões da prova, aí você levanta e vai embora, né? Você não pode escolher, eu não vou mais assistir aula. Já que você não pode escolher as questões da prova, o que você pode fazer é tentar influenciar esse ambiente externo, social nesse caso, para que você diminua não a ameaça. Porque se eu não controlo, eu não posso diminuir o tamanho da ameaça. Mas eu posso sim diminuir os riscos provenientes dessa ameaça. E é por isso que você estuda para concurso. Para o risco de você não saber a questão ser diminuído. Então cuidado com isso, hein? Eu não tento influenciar para diminuir a ameaça, e sim para diminuir as consequências. Os riscos que são provenientes dessa ameaça. Tá claro isso? Olha só, internamente, tem um funcionário treinado, eu tenho equilíbrio orçamentário, eu tenho uma cultura estabelecida e positiva, ou eu tenho falta de funcionário, ou eu tenho um baita rombo financeiro, e eu tenho esses aspectos. Bom, mas uma questão externa pode influenciar internamente? Claro. Olha só, tem esse debate no Brasil sobre a reforma da Previdência, né? E muita gente, preocupada com a mudança das regras da Previdência, não pretendia se aposentar nos próximos anos. Com essa ameaça das mudanças e tudo mais, começa a se aposentar. Então, para uma empresa que tem um quadro de funcionários ali, que para os próximos 5 anos poderia se aposentar, e quando tem uma questão externa, que é a reforma da Previdência, e a rapaziada começa a correr atrás ali de aposentadoria, eu tenho uma saída de funcionários. E essa saída de funcionários pode gerar uma fraqueza interna, porque o meu quadro diminui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes uma ameaça pode ter como consequência uma fraqueza. Ou ao contrário, né? Uma oportunidade externa pode representar uma força interna como causa e efeito. Nós tivemos recentemente no Brasil a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? E eu, aqui em São Paulo, o melhor estádio do mundo, o estádio do Corinthians. É engraçado, porque se você, na época da Copa do Mundo, isso deve ter acontecido do Rio de Janeiro, com as Olimpíadas e as 12 cidades que tiveram estádio para a Copa. O entorno do estádio do Corinthians, todo mundo começou a pintar bares, restaurantes de verde e amarelo. Tudo bem, né? Ninguém previa o 7-1, mas com umas promoções do tipo assista o jogo e ganhe, né, chopp grátis, não sei o quê. Então, na verdade, foi vista a Copa do Mundo, foi vista a Olimpíada do Rio de Janeiro como uma oportunidade de negócios para os setores que estavam envolvidos. É mais ou menos assim que a gente trabalha. Agora, eu disse a você que matriz SWOT é uma das ferramentas que mais cai em concurso.
eu disse a você que matriz SWOT é das ferramentas mais recorrentes em prova. Então nós precisamos saber como cai, né? Vem comigo, vamos agora para os exercícios. Teu material tem uma série de exercícios e você sempre sabe, né, como dizia um velho revolucionário, a prática é o critério da verdade. Então vamos para a prática. Vamos analisar como isso cai na prova, já lendo a primeira questão. A análise SWOT é uma A. Ferramenta para análise de cenários na gestão e planejamento estratégico de uma organização. B. Metodologia para análise de cenários pertinentes à gestão de conhecimento e pessoas. C. Ferramenta para medição de riscos na rotatividade de pessoal na organização. D. Parte integrante do IT/IL. É utilizada para medir riscos de serviços de tecnologia da informação. E. Metodologia para análise da gestão financeira das organizações. Você viu que interessante essa questão? O tempo todo ela fala de elementos internos ou externos, só que de forma isolada. Só tem uma alternativa que trata de forma global. Olha a alternativa A. Ferramenta para análise de cenários na gestão e utilizada para o planejamento estratégico. A matriz SWOT dá as bases para o planejamento estratégico, não para o tático nem para o operacional. Então, a consequência da matriz SWOT, a consequência de criação desses cenários, é você alimentar o planejamento estratégico, depois se desdobra para o tático operacional, mas só atende o primeiro, o estratégico. Está correto. Olha B. Metodologia para análise de cenário pertinente à gestão do conhecimento e pessoas. Não, esse é um aspecto apenas interno. C. Ferramenta para medição de riscos na rotatividade de pessoas. Também é um aspecto apenas externo. D. Parte integrante de tecnologia da informação. É um ambiente que pode ser externo ou apenas interno. Está errado? E. Metodologia para análise da gestão financeira das organizações. De novo, um único aspecto interno. Então, a alternativa que explica o que é a matriz SWOT na sua amplitude é a alternativa A. Próxima questão. Na etapa de análise do ambiente externo de um plano estratégico de comunicação, utiliza-se uma técnica de verificação dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, e que estão sujeitas a uma organização. Essa técnica, segundo Margarida Kunsch, numa obra dela, é conhecida por A. SWOT, B. Briefing, C. Treat ou D. Outputs. Bom, aqui questãozinha dada, né? Qual é o nome da ferramenta que faz análise de cenários, analisa o ambiente externo e o ambiente interno para criar um cenário de oportunidade, ameaça, força ou fraqueza? Matriz SWOT. Alternativa A. Aí é uma questão conceitual, né? Próxima questão, agora a questão da CESP-UNB. Segundo a análise SWOT, nas organizações, a baixa qualificação dos servidores não caracteriza exemplo de ameaça. A ameaça não é externa. Se eu tenho baixa qualificação, eu tenho uma fraqueza. E essa fraqueza deve ser superada, essa lacuna deve ser superada com treinamento e com qualificação. Então eu disse a você que pessoas é um aspecto analítico interno estrutural e não externo. Ameaça externa, isso caracteriza uma fraqueza interna, questão errada. Próxima questão. De acordo com a matriz SWOT, o aumento do IPI para os carros é considerado um ponto fraco em uma empresa de venda de carro zero. Eu sou uma montadora de carros. O governo aumentou o IPI, aumentou o imposto sobre os carros. Isso é positivo ou negativo para quem vende carro? É negativo. Tanto é que há alguns anos atrás, o governo tentou incentivar a indústria automobilística, excluindo, né, isentando o IPI durante muito tempo. Bom, o IPI é um aspecto negativo, ok, mas é um aspecto externo. A redução do IPI, o aumento do IPI é um aspecto externo. Quando aumenta o IPI é uma ameaça e não uma fraqueza para a organização. De novo, uma questão conceitual errada. Não é uma fraqueza e sim uma ameaça externa. Porque não cabe a montadora decidir se vai ou não aumentar o IPI. Errado. Próxima. O grande volume de recursos financeiros existente no âmbito de uma organização é exemplo de oportunidade, de acordo com a análise SWOT. Olha, novamente, aplicação do conceito, lembrar do quadrante. Quais são os elementos internos?
Pessoas, materiais, orçamento e cultura. Então, se eu tenho grana, ou eu não tenho grana, como a questão diz, né? Grande volume financeiro, aspecto positivo, né? Grana é sempre positiva. Então, não é uma oportunidade, porque é uma força interna, já que a grana é da minha governabilidade, eu faço o que eu quiser com ela. Então, está errado, porque ele classifica como oportunidade aquilo que seria uma força interna, já que a oportunidade é externa. Deu para entender? SWOT cai toda hora, não se preocupe, é só lembrar do quadrante, é só lembrar dos análises, o que eu analiso ambientalmente, externa e internamente. Fechou? Então espero que você tenha entendido como isso cai na prova, gostado da aula, força e honra, até a próxima.